Saúde, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado, Deus seja agradecido. Mais uma vez nos encontramos para estudar uma porção da palavra e crescer no conhecimento e na graça. Hoje, o Espírito Santo vai nos falar numa passagem de Jeremias, capítulo 15. É muito interessante nós observarmos o livro de Jeremias. Bom, mas antes de mais nada, quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, pedindo a todos os amados irmãos que, podendo e querendo se inscrever no meu canal, fico bastante agradecida, e também se os irmãos mandarem para os seus contatos, tanto dentro da nossa cidade como fora dela, porque a mensagem precisa caminhar e o Senhor tem pressa que o povo ouça e que o povo realmente venha a despertar para o chamado do Senhor, para esses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, mas abaixo da proteção e graça do Senhor, viveremos para bendizer o seu nome e ser testemunha do seu poder. Então, Jeremias capítulo 15, a partir do versículo 19, tem uma porção da palavra de consolação ao profeta que serve para todos nós e a igreja. Então diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres ou se tu se converteres, algumas traduções da Bíblia usa também converter. Eu te farei voltar e estará diante de mim, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Aleluias! Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Glorificado seja o Senhor. Veja, amados irmãos, Jeremias é tido como um profeta chorão. Jeremias, ele pelo seu ministério, ele foi retirado até mesmo do seu convívio social e até familiar. Deus tinha algo muito importante para transmitir à nação de Judá e precisava de um homem, e os olhos de Deus contemplou Jeremias. Jeremias, para exercer o seu ministério, ele sofreu muito com perdas, digamos, de sua vida social e familiar, porque ele viveu em função de entregar a mensagem de Deus, que naquela época ele entregava para os reis, para os profetas, não é? Porque tanto os reis quanto os profetas estavam na obrigação de dirigir o povo para andar de acordo com a lei do Senhor. Mas nós sabemos que muitos dirigentes, embora alertados inúmeras vezes, se faz de arrogado e não querem ouvir o mover do Senhor para que possam ser salvos. Mas a designação do Senhor, o juízo de Deus não retrocede. Deus, ele é misericordioso. Nós vemos na questão de Nínive que aquela nação, ela seria destruída se caso não se convertesse. Era um povo bárbaro. E Jonas foi, pela vista de Deus, escolhido como o mensageiro para aquela região. Nós vemos que tanto Jonas como Jeremias, dois profetas com grande responsabilidade sobre si, tinham que levar uma mensagem muito pesada para a direção daquela nação. Interessante vermos que o povo de Nínive, dirigido por um povo bárbaro, ouviu a mensagem de Jonas, mas Jeremias, falando aos reis de Judá, eles não ouviram.
A consequência de nós sermos dirigidos por uma liderança sem Deus, sem temor, é uma coisa muito tremenda. Além do prejuízo espiritual, temos o prejuízo material, moral, não é? Porque essa direção, ela faz uma influência sobre as gerações. Vivemos problemas muito sérios a respeito de pessoas que querem tratar a vida como viver, comer e morrer. Mas não, nós vivemos com um propósito. Saímos da mão do Senhor como criatura para voltarmos para a mão do Senhor como filhos, mas isso há um processo. Esse processo passa pelo sacrifício de Cristo sobre a minha vida, a sua vida e sobre a vida de todos que nele crê. Então Jeremias estava com uma missão muito grande de alertar os dirigentes da nação de Judá quanto ao eminente perigo do exílio. Eles seriam levados ao exílio se caso não se convertesse. E nós vimos que, infelizmente, não houve uma verdadeira conversão e houve um desbaratamento, né, através da Babilônia, com o restante de Israel, que foi Judá. Pois o reino anterior também tinha sido levado a cativeiro pelos assírios. Tanto uma questão quanto outra, tudo é motivo pecado, falta de arrependimento. Aí você pergunta, o que isso aplica na minha vida, Nancy? Bom, o que se aplica na sua vida é que você necessita, amado, amada, se converter ao Senhor, largar os seus maus caminhos e não ser levado pela onda do momento. Então, se a onda do momento é indisciplina, é realmente a perda de valores, é realmente a perda moral, e você diz, não, hoje todo mundo é assim, o mundo é assim. Não, os princípios de Deus não mudam, é mesmo ontem, hoje, para sempre. E se você, aleluias, não viver abaixo dos princípios de Deus, você sofrerá penalidade a despeito de que, eu não fiz isso sozinho, todo mundo fazia. Amado, cada um dará conta de si para Deus. Jeremias, com essa grande missão, sofreu muito. Sofreu discriminação, prisão, espancamento, sofreu realmente um grande abandono. Então, nós vimos que depois de tudo isso, Deus o consola e diz que aqueles que o oprimiram iriam precisar dele, como de fato foi. Da mesma forma, a tua vida, você se converte. Você larga os maus costumes, você realmente às vezes até se aparta da sua família, porque os valores e também as conversas e também o modo de ver a vida não é bíblico, não é de acordo com o que a palavra te chama. E ali você sofre desprezo, abandono, discriminação, né? E realmente Deus diz, aqueles que estão te desprezando irão precisar de você. Amados, as coisas espirituais, elas são eternas, elas não mudam. E os homens realmente, devido estar vivendo neste mundo caído, com tantas ilusões, ele realmente, o homem, o ser humano, ele se deixa envolver por uma questão a qual, se ele não se converter, viverá a perdição eterna. É muito difícil, amados irmãos, a gente realmente dizer para uma pessoa, olha, amado, você não está aqui só para se divertir, só para ganhar dinheiro, só para ter status. Você está aqui para glorificar o nome do Senhor na sua vida e você precisa converter. Mas a pessoa ri. A pessoa acha que isso é besteira, acha que isso é religião, acha que isso daí é fanatismo e vive até o ponto qual a misericórdia de Deus alcançando, não é? Ela passa por um estreito muito fino, no qual ela tem que realmente olhar para o alto e dizer, só o Senhor é Deus.
necessito da sua misericórdia, necessito do seu perdão. Isso tudo poderia ser abreviado ou até mesmo desviado da vida da pessoa se ela realmente tivesse um coração ensinável, se ela tivesse um espírito maleável, se ela fosse uma pessoa realmente com temor. A pessoa diz, eu nem sei se Deus existe. Como que você não sabe que Deus existe? Quem criou tudo isso? E no Salmo 119 diz, um dia fala para o outro dia, aleluias. E nós vemos, aleluia, glória a Deus, que esse mover da própria natureza, falando da grandeza de Deus, não justifica o homem botar dúvida contra a criação. Nós vemos que as pessoas vão vivendo displicentemente, vão vivendo sem realmente interesse em Deus, e daí quando, aleluias, as coisas acontecem, aleluias, elas realmente se desesperam, porque não tem uma estrutura, não tem um alicerce, viveu só para o pão, viveu só para as alegrias momentâneas, viveu para o prazer de ilusão. Nós devemos viver uma vida alegre, uma vida satisfeita, uma vida com realmente a provisão de Deus em nós. Não é porque venhamos nos converter ao Senhor que deixamos de ter alegria, sonhos pessoais, não. Vivemos uma experiência humana, estamos em um corpo perecível, mas esse corpo é um vaso que dentro dele, não é? Tem o Espírito Santo de Deus que está nos moldando moralmente através do seu fruto para que venhamos a conseguir a vida eterna e também ser testemunha viva do poder de Deus com as nossas vidas. Voltando a Jeremias, aleluias, então o Senhor está dizendo para Jeremias assim, portanto assim diz o Senhor, se te arrependeres, se te converteres, se tornarem pessoas verdadeiramente quebrantadas, não é? Aleluias, eu te farei voltar e estará diante de mim, então eu te farei voltar e estar perante mim, perante as faces do Senhor, abaixo das suas asas, desfrutando da tua proteção. Amados irmãos, este mundo é de muita ilusão. As pessoas realmente, elas pensando que estão em uma posição favorável, esquece de que o mundo é cíclico. E se ela não se prepara moralmente com uma estrutura para viver momentos cíclicos, os quais eles são difíceis, ela totalmente se desespera, enlouquece, adoece, às vezes não morre. Às vezes passa anos privado da qualidade de vida por conta da corrupção, do pecado, por conta da sua mente e coração endurecido. Então Deus chama ao arrependimento e à conversão. E ele fala, se apartares o precioso do vil, será a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não te passarás para o lado deles. Se separares o precioso do vil, o pecado, né, da virtude, né? Se você realmente viver uma vida realmente voltada ao Senhor, o Senhor fará de você boca dele, você será ministro da palavra de Deus. Nós, nessa nova aliança do Novo Testamento, somos chamados como sacerdote, herança santa do Senhor. Todos nós convertidos, a despeito de termos títulos ou não dado pelo homem, todos nós somos capacitados e habilitados por Deus para sermos os seus emissários,
sermos aqueles que transmitem a vontade, a palavra de Deus, sermos aqueles que são, como citado na Bíblia, sal da terra, luz do mundo, o bom perfume de Cristo. Amados, você nunca negligencie o seu chamado após a sua conversão, porque você diz, eu não sou um missionário, eu não sou um pastor, eu não sou isso ou aquilo, eu não tenho essa obrigação, pois tem. Todos nós somos chamados e designados para ide e pregai o evangelho a todas as criaturas até os confins da terra. A coisa maravilhosa da mídia, da internet, da evolução dos tempos é que eu estou pregando em Taguatinga, Distrito Federal, em um bairro sul desta cidade, e esta mensagem chegará a qualquer parte do mundo em que as pessoas acessarem. Por isso, amado, você não seja negligente, você leve esta mensagem a norte, sul, leste, oeste, porque isso você também está sendo um mensageiro de Deus, está fazendo a sua parte na transmissão da palavra do Espírito Santo. Então, veja, nós vemos que o Senhor chama ao arrependimento, à conversão, pede-se que se separe o vil do perverso e diz que aqueles que assim agem será ministro, para ele, será a boca de Deus, falará o que Deus tem para aqueles que tenham ouvidos para ouvir. Glorificado seja, mas tu não passarás para o lado deles. Então, no versículo 19, ele diz, olha, neste mundo há muita corrupção, há muita gente de servil dura, servil é essa parte do pescoço que não dobra, sabe? Sempre arrogante, não é? E essas pessoas, às vezes, e grande parte das vezes, e muitas vezes, quer contestar com a palavra de Deus, quer realmente usar a sua vã filosofia contra a palavra de Deus. E você está falando para a pessoa da necessidade da conversão, do arrependimento, de acertos de conta, não é? Para com Deus, através de um arrependimento genuíno, e essa pessoa vem dizer, não, porque o filósofo tal, porque o escritor tal, porque a denominação, a religião tal, né? Fala isso, aquilo. Olha, o único que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, é Jesus Cristo, Filho de Deus, único unigênito, que através do seu sacrifício nos tornou co-herdeiro com Ele, para também morarmos na eternidade no reino de Deus. Todas as outras filosofias, todas as outras religiões, todas as outras seitas, elas não baseando em Cristo, pois não são cristãs, elas só estão ministrando filosofias de homens, nas quais realmente são perecíveis, nas quais, ao abrir o túmulo destes líderes que deixaram esta mensagem e morreram, encontrarão ali os seus restos mortais. Mas o mesmo não se encontra no túmulo de Cristo, que veio, morreu, padeceu, desceu à mansão dos mortos, fez libertações de quem ali estavam e de todos que nele creu, para que nós possamos ser religados com Cristo. Nós somos uma raça caída, por quê? Porque Adão, o primeiro ser nesta terra, se vivesse de conformidade com a vontade de Deus, eles teriam uma geração de pessoas santas, de pessoas com uma outra visão, de pessoas sem iniquidade, sem pecado. Mas devido ao pecado, à desobediência, nós que viemos depois das gerações de Adão, herdamos o pecado também. Mas
Deus, no seu amor, na sua justiça, não quer que sejamos parte de uma raça caída. Ele nos manda o segundo Adão, que é Jesus Cristo, para que ele possa, sem pecado, vir e realmente, através de um sacrifício, do derramamento do seu sangue, dizer ao Pai, está consumado, e nós que cremos nele, recebermos salvação e redenção. Então, o sacrifício de Cristo não é histórico. Muitos dizem, é um profeta, como Maomé, como Buda, como... Não! Buda e Maomé não fez o divisor de águas antes de Cristo, depois de Cristo. Na história humana, nós temos antes do nascimento de Cristo e depois do advento da vida de Cristo. Então há um divisor de águas. Quem é que fez isso? Por mais linda, maravilhosa filosofia que tenha deixado. Certamente que princípios morais, não é, são muito bons para que a pessoa tenha uma convivência com as outras, tenha realmente uma dignidade em si. Mas nós estamos falando mais do que isso. Nós estamos falando de salvação eterna, de um divisor de águas. Quando você sair desta terra, você irá para a eternidade. Mas qual o lugar da eternidade você pretende ir, amado? Muitas vezes nós vemos gente defendendo sistemas políticos opressores, não é? Mas diz, vai morar naquele país, vai ficar abaixo da garra daqueles ditadores? Vê que quem quer? Ninguém quer. Quem está realmente valorizando isso quer ir para países democráticos, quer ir para países economicamente evoluídos, não é? Mas está pregando para que os outros iludidos o sustente em uma situação nos quais eles não querem viver. Da mesma forma, são pessoas que querem viver no pecado, pecando e dizendo, ninguém está nos vendo. Não, a sua preocupação não é com quem te vê, é com o Deus poderoso que te vê e julga os seus feitos. Então, nós vemos já aqui no versículo 20, eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Amados, todos que querem viver piedosamente realmente enxovalhado, realmente tido como pessoas de menos valor, pessoas que realmente tá vivendo numa cegueira de uma religião. Não, amados, não é o nosso caso. Entre nós, os convertidos, há pessoas de toda qualidade de cultura, de formação, de profissão, e principalmente os simples. Porque o Senhor faz com que os simples, eles venham realmente deixar os sábios de boca aberta, não é? E diz como essa pessoa tão pouco letrada sabe tanto, não é? Pelo poder da revelação do Espírito Santo, do qual este simples, sem uma grande bagagem, que faz com que ele venha a ser uma pessoa que vive contestando, ele dá acesso ao Espírito e tem a sabedoria de Deus. Porque uma coisa, amados, é o conhecimento, né? Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. E outra coisa é sabedoria, que faz com que possa aplicar o conhecimento. Nós vemos que neste mundo há dois tipos de sabedoria. A sabedoria do alto, que vem de Deus, que é dado àqueles que verdadeiramente se arrependem, se converte, vem ter como um vaso, como um templo, o Espírito Santo morando nele e dando a ele a direção da vida, né? E aqueles que querem viver de filosofia, de formaturas, quantas pessoas, diga a mim, você que está me ouvindo, quantas formaturas você tem? Pós-graduações, mestrado e doutorado, e não é feliz.
e é vazio, e sente dentro de si uma impotência. Por quê? Porque há um vazio dentro de você do tamanho de Deus, do qual precisa ser preenchido através do Espírito Santo e da palavra, da meditação e da oração, as quais você, muito chique, muito evoluído, diz: ai, eu não vim me dar para isso. Pois se aplique, meu irmão, meu querido, amado irmão, se aplique, porque dias difíceis virá sobre a tua vida, como vem sobre a vida de todos, e você sem estrutura não vai resistir. Mas o Senhor te chama, arrependei-vos, convertei-vos, separe o vil, separe o perverso do que é bom, do que é santo, e você viverá. E todos que se levantarem contra você, dizendo: ora, mas você não era o cientista, não era o palestrante que se dizia até ateu, e mudou, falou: graças a Deus mudei. Mudei enquanto há tempo, porque a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mudei porque realmente eu tenho a centelha divina dentro de mim e o Senhor, através do seu Espírito, me chamou e eu disse: eis-me aqui, usa a mim, Senhor. Então, essas pessoas se levantando contra você, fazendo de você um ridículo e tudo, irão precisar de ti, da tua palavra, que vem da palavra de Deus. Então, realmente não se assuste. O seu chamado é grande. Deus não te deu condições, cultura, dinheiro, posição, localização geográfica para você só pensar no seu estômago, só pensar no seu deleite. A pessoa tem um carro, ele quer 5. A pessoa tem uma casa, ela quer 3. A pessoa tem alguma coisa, ela quer em abundância. Mas depois que tem, se torna como se fosse tralhas, não é? Encostada no canto, não dá para se usar tudo, não é? Não dá para ser feliz só porque tem aquilo. Não é um mal ser próspero. Deus é um Deus próspero e Ele se fez pobre para nos fazer rico, né? Ele morreu na cruz para nos dar salvação. Mas que não seja isso o que estribe a tua vida. Lembre-se de que Deus tem te dado para você ser um multiplicador. Não seja egoísta, porque o Senhor não te terá por inocente. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, aqueles que se levantarão e pelejarão contra ti, né? Você será um muro de bronze, não é? E todos esses não prevalecerão, aleluias! Por quê? Por que não prevalecerão a despeito, né, da condição econômica, a condição política, condição de relacionamentos humanos? Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Dai ouvido ao Senhor enquanto pode achá-lo. E aí você dando ouvido ao Senhor, se arrependendo, se convertendo, Ele te arrebatará das mãos dos perversos. Como diz assim: arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei